Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma informação relacionada ao Ibovespa, uma informação relacionada à Caixa Econômica, uma informação relacionada à Petrobras, uma informação relacionada aos fundos imobiliários, comentar aqui a respeito da situação atual da Light, trazer aqui um aviso dos acionistas de Home e também de um comunicado ao mercado considerado ruim ou até bom por alguns investidores a respeito do Banco ABC. Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Na presente data, o Ibovespa fechou com uma leve alta de 0,6%, beirando 102 mil pontos. O índice futuro ficou acima dos 102 mil pontos. Apesar disso, tivemos ali contratos futuros de juros em alta, com dados do Caged positivos. E aí você pode se perguntar, Luan, por que dados do Caged, que medem ali geração de emprego, gerou aumento nos juros? Não era para ser algo positivo? Sim, acontece que o mercado está projetando maior inflação por conta disso, apesar dos juros altos no país. E os juros também subiram, principalmente por conta dos receios do novo arcabouço fiscal, que tanto o Haddad diz. Isso porque o receio do mercado é o seguinte: esse arcabouço fiscal não vai ter mecanismos de contenção de gastos públicos. É provável, inclusive, que esse arcabouço gere mais gasto público, e o mercado acaba se antecipando a isso e temendo uma inflação ainda acelerada no Brasil. É por isso que a taxa DI para outubro de 2023 subiu para 13,46 contra 13,43 no ajuste anterior. A de 2024 também teve uma subida. Diante dessa expectativa de juros altos, não tem como o Banco Central simplesmente na canetada reduzir os juros aqui no país. Os juros não podem ser meramente artificiais e dependentes de uma autoridade monetária. É preciso que ele reflita as expectativas do mercado, as expectativas reais do mercado. E a expectativa é de inflação. Então, como poderia o Banco Central simplesmente reduzir a Selic? É por isso que os grandes bancos estão projetando que a Selic só vai ter uma melhora, uma queda mais para o fim do ano. Eu diria que para o último trimestre desse ano. E na presente data tivemos o Banco do Brasil subindo 1%, ficando de novo acima dos R$ 38,00. Bradesco também subiu. O Ambev, que inclusive disparou por conta da recuperação judicial da Itaipava, mesmo assim está subindo. A Klabin, que ficou muito barata, o mercado bateu muito em Klabin, acabou subindo também. A Semig, que está com especulação de privatização. Irani, que se aproxima novamente dos R$ 9,00. Itaúsa, de novo nos R$ 8,00, muita gente ignorando o preço de Itaúsa, e eu fiz um grande aporte, vou até deixar o vídeo aqui no card. Setor elétrico paradinho, queda aqui praticamente insignificante. Taesa quase nos 35. Banco ABC subindo mesmo com a notícia supostamente ruim. Já vou comentar sobre ela mais adiante. Prosseguindo aqui em relação à Caixa Econômica, está havendo aqui uma situação bem polêmica com a Caixa. Inclusive o Infomoney pediu esclarecimentos para a Caixa e ela não quis responder. De qualquer forma, estaria a Caixa Econômica solicitando devolução de parte da participação nos lucros e resultados de 1.300 funcionários da Caixa, dentre 87 mil empregados que são beneficiados pelo programa. A Caixa diz que a apuração dos lucros distribuídos foi equivocada, que acabou lucrando menos em 2022 se comparado com 2021, um tanto quanto esquisito. Há quem diga que foi uma das menores distribuições de PLR dos últimos anos. Se você trabalha na Caixa ou conhece alguém que trabalha, já vai deixando aqui nos comentários e também conta aqui a sua versão a respeito desses fatos. Em relação à Petrobras, o Conselho de Administração decidiu não revisar desinvestimentos já em fase de assinatura. Menos mal, é o que já havia sido declarado ao mercado. Isso pelo menos alivia um pouco o temor por conta daquele ofício do Ministério de Minas e Energia querendo fazer reavaliação da venda dos ativos. Então aqueles contratos que já estão assinados, inclusive contratos, por exemplo, firmados com a 3R Petroleum, parece que vão ficar intactos. Esperamos que haja um mínimo de bom senso nesse sentido, porque isso aqui causaria uma insegurança jurídica enorme e uma grande evasão de investidores por conta disso. Em relação aos fundos imobiliários de papel, fiz um vídeo detalhado sobre isso, vou deixar aqui no card, mas o que acontece é que eles chegaram a cair 18% na presente data. Um desses fundos imobiliários é justamente o Deva 11, que fechou a 18% de queda em apenas um dia, um fundo imobiliário que supostamente seria um ativo menos volátil do que uma ação. Mas em resumo, por que isso está acontecendo? Por conta de uma série de CRIs dos mais diversos emissores terem atrasado o pagamento referente a março, e isso atinge em especial o TORD 11,
VSLH11, HCTR11 e o DEVA11. E eu mostrei para vocês nesse vídeo, em especial sobre o DEVA11, que o impacto na inadimplência por conta desses atrasos poderá ser superior a 15%, inclusive, gerando uma redução da taxa de adimplência de 94% para 83% ou 84%. Isso poderia fazer o rendimento pago por cota cair de 90 centavos, como foi o último rendimento, para 70 centavos ou até abaixo disso, o rendimento que será pago em abril. De qualquer forma, para quem gosta do ativo, obviamente deve ter feito grandes aportes. Eu não invisto em fundos imobiliários de papel e é preciso, obviamente, estar ciente de que, por mais que o fundo esteja acumulando uma queda de 45% nos últimos 12 meses, isso não significa que ele não pode cair mais. Cuidado com o viés de ancoragem. Prosseguindo aqui, em relação à Light, a ação desabou 16% após prejuízo bilionário, fechando com uma queda de 16,31%, abaixo dos R$2 por ação. Esse prejuízo foi de 5,67 bilhões de reais, foi o prejuízo acumulado de 2022, contra um lucro líquido de 398 milhões de reais em 2021. É por isso que as ações, em 12 meses, já acumulou uma queda de 81%. Afinal, a queda nos resultados foi inclusive superior a 81%, já que saiu de um lucro para um prejuízo bilionário. Em relação a esse prejuízo, existe aqui um detalhe, um não recorrente, que é a devolução dos créditos de PIS/COFINS aos consumidores. Isso aqui também impactou o CEMIG, principalmente Copel, mas no caso da Light, o impacto é muito mais pesado porque a companhia não vem lucrando, foi algo em torno de 2,7 bilhões, então a metade desse prejuízo, um pouco mais, decorre desse evento não recorrente, que não vai acontecer sempre, né? E não houve, de fato, um prejuízo efetivo para a Light, já que ela vai receber isso através de compensações junto à União. Então você poderia colocar aí que o prejuízo da Light, no final das contas, o prejuízo operacional foi de 2 bilhões ou um pouco mais do que isso. Ainda assim, é um prejuízo muito grande frente a um lucro de quase 400 milhões no ano passado. Diante dessa situação extremamente difícil para a empresa, já se cogita inclusive renovar antecipadamente a concessão de distribuição, que vence em maio de 2026, dando mais previsibilidade para a empresa. Só para você ter uma ideia, a companhia sofre muito com furtos de energia elétrica. Isso impacta em cerca de 15% dos seus resultados. Então veja só, essa talvez seja uma das únicas empresas do país de distribuição de energia elétrica que de fato tem um impacto significativo por conta de furtos de energia. Porque todas as empresas sofrem em alguma medida impactos por conta de furto de energia. Só que no caso da Light, o impacto é muito significativo, a tal ponto que se eles conseguissem resolver esse problema, a empresa poderia inclusive voltar a ser minimamente lucrativa. Mesmo diante desses problemas, a Light estaria descartando recuperação judicial no momento. Tampouco devolução da concessão, já se fala em antecipação da renovação da concessão. Segundo o CEO da companhia, abre aspas, a Light é uma companhia que funciona muito bem, está adimplente com todas as suas obrigações operacionais e setoriais e de metas de qualidade. Dessa forma, qualquer tipo de ação judicial seria algo muito cedo para se falar, e que a devolução da concessão é pouco provável. O processo de devolução de concessão de distribuição de energia elétrica nunca ocorreu no país, é um processo extremamente complexo. Portanto, o CEO da companhia, óbvio, né? O CEO sempre vai estar otimista com a empresa na qual ele atua, mas se ele está dizendo que no momento não vai pedir recuperação, isso não pode acontecer, senão ele vai estar mentindo ao mercado, podendo ser investigado por insider trading, por estar manipulando o preço das ações. Sendo que muitos investidores acabam se aproveitando dessas fortes quedas para comprar Light. Muitos fundos se interessam por Light, justamente porque ela negocia hoje abaixo de 30% do seu valor de patrimônio líquido. Mas detalhe, o patrimônio líquido ele vai sendo consumido com os prejuízos acumulados. Com um prejuízo acumulado de mais de 5 bilhões, até quando a relação preço-valor patrimonial se manterá positiva? E não é porque a ação caiu muito que ela não vai continuar caindo. Assim como é o caso de uma ação que subiu muito, isso não significa que ela vai parar de subir. É o caso da VEG, que nos últimos 30 dias subiu 6% e nos últimos 6 meses 30%, uma das poucas ações que teve uma alta tão expressiva nos últimos 6 meses, mesmo negociando a 40 vezes lucro. Faz sentido? Não sei, mas isso é só para demonstrar que uma boa empresa, mesmo sendo cara, atrai dinheiro, porque afinal de contas, o dinheiro vai para onde de fato tudo funciona bem, onde há pouca especulação, como é o caso da VEG, ainda mais um país onde é raro encontrar boas empresas no nível de qualidade da VEG. É óbvio que o dinheiro acaba se voltando tudo para ela, mesmo sendo cara. E isso é uma verdade difícil de aceitar, porque gostaríamos que o dinheiro fosse para as empresas bem mais descontadas, que muitas vezes nós temos na nossa carteira. Mas a realidade se impõe e precisamos aceitar essa realidade e saber lidar com ela. Continuando aqui com o Home, a companhia que vem aqui remunerando muito bem os seus acionistas, na minha visão, mesmo nesse cenário difícil, inclusive anunciou recentemente um juro sobre capital próprio
próprio acabou anunciando aqui uma bonificação, aprovada no dia 28 de março de 2023, na proporção de 10%, com valor atribuído de R$ 16,53 por ação, com base na participação acionária do dia 3 de abril. Então você precisa ser dono das ações até o dia 3 de abril para receber essa bonificação. E para quem não conhece a bonificação, basicamente é o seguinte: nesse caso aqui de 10%, se você tem 100 ações, você vai receber 10% disso, ou seja, você vai receber 10 ações, e assim sucessivamente. Sendo que as ações bonificadas, dadas, digamos assim, pela companhia aos acionistas, serão incorporadas ao seu patrimônio no dia 6 de abril de 2023, e serão as ações negociadas ex-bonificação no dia 4, sendo que as sobras decorrentes de frações de ações serão vendidas na B3 e o saldo depositado na conta da corretora ou do banco de investimento do investidor. Ou seja, muito simples. Se, por exemplo, antes da bonificação eu tinha 55 ações, quanto que dá 10% disso? Isso dá 5,5. Existe 5,5 no nosso mercado? Não há como fazer isso. Você só poderia ter 5 ações, então meia ação não existe. Essa meia ação é vendida e o saldo vai para a conta do acionista de home. Importante é o seguinte: como a ação terá o custo atribuído de 16,53, embora você não desembolse nada para receber a bonificação, as ações acabaram caindo. Por quê? Porque elas estão custando mais de R$17. E aí o mercado acaba ajustando isso. Então, se eu tenho aqui 1.000 ações a um preço médio de R$17,80, que é a cotação atual, significa que meu custo médio de aquisição seria de R$17,800. Aí agora eu recebo o quê? 100 ações, né? 10% de 1.000 a R$16,53. Significa que eu vou ter um custo médio de aquisição das ações bonificadas de R$1.653. Agora eu somo esse valor com esse valor de R$17,800 e divido agora por 1.100 ações, que é a minha posição atual. Logo, meu preço médio passará a ser de R$17,68. Vai cair. É por isso que a cotação já está se ajustando. Eu, por exemplo, tenho uma posição aqui em home, representa menos de 2% da carteira de ações, custo médio de aquisição R$14,70. Logo, essa bonificação vai aumentar ainda mais o custo médio de aquisição. Isso aqui acaba sendo ruim porque significa que no futuro, quando e se eu vender as ações de home, eu vou pagar mais imposto de renda. Mas acaba fazendo parte. Muitas vezes ou a bonificação vai abaixar seu preço médio ou ela vai acabar subindo seu preço médio. Eu tenho aqui 599 ações, então eu vou receber 10%, 59 ações, então 0,9 eu vou receber após venda em leilão com saldo na minha conta. Eu multiplico por 16,53. Isso vai dar aqui então aproximadamente R$990, que vai acabar impactando meu preço médio, fazendo ele subir um pouquinho. Então, se hoje eu tenho 599 vezes 14,70, se eu somar aqui com os 990 e depois dividir por 658 ações, significa que o preço vai subir para R$14,88. Não é um impacto tão grande assim, mas vai haver esse impacto. Sendo que a Indústrias Home é uma empresa que não está cara e segue com indicadores excelentes de qualidade e de valuation, inclusive continua crescendo seus lucros e receitas, mesmo após entregar um excelente retorno nos últimos 10 anos, sendo uma empresa de turnaround que deu muito certo na minha visão, não é recomendação. E finalizando com o Banco ABC, um comunicado ao mercado, que para uns é uma notícia ruim, para outros é uma notícia até boa. Por quê? Porque depende do ponto de vista e da filosofia do investidor. E o que é esse comunicado ao mercado? Ele informa que a empresa alterou a periodicidade de distribuição de JCP, juros sobre capital próprio, realizada trimestralmente durante os anos de 2021 e 2022. E o que aconteceu nesses anos aqui? Entre os anos de 2021 e 2022, perceba que a cada trimestre pingava um JCP na sua conta. Março, junho, setembro e dezembro. Portanto, pelo menos 4 pagamentos ocorriam. E depois de 2022, da mesma forma, março, junho, setembro e dezembro. Acontece que, em 2020 e anos anteriores, o banco só pagava 2 vezes ao ano, uma vez em junho e outra em dezembro. Então foi uma prática especial dos últimos 2 anos a política de pagamento trimestral, porque você verificava em anos anteriores pagamento semestral. Portanto, o que está fazendo o banco aqui é simplesmente voltar para sua prática adotada até 2020, pagando em junho e dezembro. Só que isso aqui não vai impactar no valor que será distribuído. Não houve aqui redução de payout, só houve redução da periodicidade de distribuição, saindo de trimestral para semestral. E a companhia faz questão de declarar que o valor do JCP não vai mudar. Só que ela não detalha muito bem o motivo dessa redução de periodicidade. Ela só diz que isso visa a otimização dos processos internos da instituição. E afinal de contas, é uma notícia boa ou ruim? Olha, eu interpretaria para o investidor que pensa em dividendos, que é uma notícia relativamente ruim. É óbvio que eu preferiria, como investidor que está montando ali uma carteira previdenciária, ter uma empresa que paga trimestralmente, isso dá mais recorrência de fluxo de caixa.
Isso me permite receber ali meu JCP e muitas vezes comprar uma ação que está muito barata ou reinvestir no banco no momento que ele acabou tendo uma queda, algo que não acontece quando a empresa demora muito para pagar. Então sim, eu interpreto como uma notícia um pouco ruim, não é algo grave. Ela só está voltando a adotar uma prática que já ocorria até 2020. Agora, aquele investidor que entende o seguinte, olha, quanto por mais tempo o banco retém os seus lucros, melhor, porque ele sabe melhor o que fazer com o dinheiro decorrente do seu lucro do que o acionista. Então, quanto mais tempo o dinheiro fica com o banco, eu considero melhor. Eu considero que, inclusive, o banco pode se valorizar mais. É uma perspectiva, tudo bem. Eu que penso no Banco ABC como um banco da carteira previdenciária, eu prefiro que ele pague uma periodicidade maior. Mas como eu mostrei para vocês, essa mudança de política não fez preço no banco. Por quê? Porque ele simplesmente voltou para uma prática anterior. Então isso aqui não impacta preço. Ademais, o banco não perdeu nada dos seus fundamentos. Então, obviamente, não seria motivo nenhum para vender ABC se você já tem, ou para você perder a credibilidade no banco se você está olhando o banco, tampouco para reduzir parcialmente sua posição. Eu não vejo dessa forma, não é recomendação nenhuma. Por isso, eu não me arrependi minimamente de ter feito aquele aporte no Banco ABC. Os fundamentos que tornam o Banco ABC um bom banco na minha visão, eu acabei explicando com mais detalhes no vídeo que eu vou deixar aqui em cima, e esses fundamentos não se alteraram. Sendo que o Banco ABC, mesmo com o mercado, e aqui quando me refiro a mercado estou me referindo ao Ibovespa, tendo caído no ano 16%, ele chegou aqui numa região de preços dos R$16, que parece ter encontrado um suporte mesmo com o mercado extremamente pessimista. Essa região de preços, que foi a região que eu acabei visando meus aportes, se mantém como uma região de compra entre investidores, sendo que o banco ainda negocia um PL baixo e um PVP baixo, e passou a pagar um dividendo muito interessante nesses últimos anos. E é um banco que cresce bem mais do que Bradesco, Santander e Itaú, por exemplo. Chega a crescer as suas receitas em 19% e lucros em 13%, 14%. Então é um banco small interessante, tanto para uma carteira previdenciária quanto para uma carteira de oportunidades visando o crescimento da empresa. Sendo que eu passei a deter 1.500 ações de Banco ABC a um preço médio de R$16,35, representando aí quase 4% da carteira. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, além de ter acesso ao nosso mini curso de imposto de renda para investidores, com mais de 10 aulas aqui detalhadas sobre ações, fundos imobiliários, rendimentos, dividendos, aluguel de ações, B10, ETFs, opções de ações e investimentos no exterior, considere se tornar membro do canal associado Mirai, onde ainda você pode tirar suas dúvidas comigo através de lives semanais exclusivas, podendo cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários, essa mudança na periodicidade de pagamentos do Banco ABC te afetou de alguma forma? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, eu sou o Luens, que é o canal Mirai Invest. Até o próximo vídeo, fui!